Então vamos lá para o que interessa, vamos fazer nossa análise na prática. Lembrando que esse vídeo ele é uma continuação de um outro vídeo que já está disponível no nosso canal. Tá? Então nesse vídeo introdutório a gente explica alguns conceitos que vão te ajudar a entender esse vídeo prático. Lá a gente vai abordar patrimônio líquido, balanço patrimonial, margem líquida. E a nossa recomendação é que você assista na sequência o vídeo 1 e depois o vídeo 2. Você vai ter muito melhor entendimento e melhor aproveitamento sobre esse conteúdo. A empresa que nós escolhemos para analisar é a Lojas Renner, por dois motivos. Primeiro, que é um negócio fácil de entender, todo mundo sabe como a Renner trabalha e como ela ganha dinheiro. E segundo, que os números dela são muito didáticos e o que vai facilitar o entendimento de vocês. E aí, quando vocês tiverem melhor entendimento e maior fixação do conteúdo, vocês começam a analisar outras empresas que vão exigir maior complexidade. E esse site que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é o fundamentei.com. Ele filtra o que tem de mais relevante nos resultados do balanço patrimonial, na DRE e demonstrativo de fluxo de caixa. E aqui ele organiza um histórico, tá? E por isso que eu estou escolhendo ele para mostrar para vocês. Sobre a Renner, todo mundo sabe, né, que ela atua no setor de vestuário e ela é uma das maiores varejistas do país. Tá? Ela é negociada na Bolsa de Valores pelo ticker LREN3, e ela foi fundada em 1965 e após 12 anos da sua fundação, ela abriu o capital na Bolsa. E o que tem de bom nisso? As empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas têm muito mais transparência, elas têm regras exigidas pela CVM que dão muito mais segurança à divulgação de resultados, né? Como as auditorias, elas são obrigadas a passar por auditoria antes de divulgar esses dados. Então a análise histórica aqui nos traz dados muito mais fiéis. E aí vamos dar sequência aqui que tem uma outra informação que é muito importante ser analisada, que é o segmento de listagem da Bolsa. Então a Renner está listada no Novo Mercado, que é o mais alto nível de governança, em que ela segue critérios bem rígidos, né, de transparência, e uma delas é ter somente ações ordinárias com 100% de tag along. O que seria o tag along? O tag along é um benefício aos acionistas minoritários em que eles têm o direito de vender as suas ações pelo mesmo preço que o acionista controlador, caso ele venha vender a sua parte. Então, se você está olhando isso agora, ele parece uma coisa menos relevante. Mas ela é irrelevante até o dia que isso acontecer. Num passado recente, a gente teve um fato parecido com a Ambev, onde os acionistas que possuíam as ações PN, aquelas de final 4, tiveram perdas, né, em relação à venda. Então, quem possuía essas ações acabaram reclamando, mas não tinham o que fazer porque eles compraram as ações sabendo que o tag along não era de 100%. Uma outra informação importante aqui da empresa é o free float. Ela significa o quanto de ações da empresa está em circulação no mercado, não estão na mão dos controladores. Então, no caso aqui da Renner, tem 87,5% das ações disponíveis no mercado. Isso é muito bom, porque isso tem muita liquidez, né? Isso mostra que tem muita liquidez das ações, e não há um único controlador determinando o que a empresa vai fazer. Tá? E isso é muito positivo. Vocês vão ver quando vocês forem fazendo análise de outras empresas onde tem um controlador muito forte, que às vezes acaba sendo um empecilho para tomar decisões um pouco mais arriscadas, principalmente as empresas de controle familiar acabam sendo muito mais conservadoras, e vocês vão entender isso aqui. Então, no caso da Renner, o acionista majoritário é a JP Morgan, com 7%, e temos um grupo de investimento aqui com 5%. Agora vamos lá à nossa parte da análise de fato. Esse site aqui, ele organiza a análise da seguinte maneira: ele traz um histórico, né, anual, aqui listado, está ano a ano listado, o balanço anual, e nas colunas ele traz as informações filtradas que são mais pertinentes. Nessa primeira coluna, a gente tem aqui o patrimônio líquido, que, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, é a parte que cabe aos acionistas. Então, o que você precisa analisar aqui no patrimônio líquido é o crescimento desse patrimônio líquido ao longo do tempo. A gente vai ver em algumas empresas que pontualmente ele fica estagnado, e isso faz parte do processo. Que, como eu falei lá no primeiro vídeo, os ativos da empresa, eles são relacionados, né, eles são financiados ou por capital de terceiro ou pelo patrimônio líquido, que é o capital próprio dos acionistas. Quando uma empresa decide expandir, ela pode pegar o capital próprio ou o capital de terceiros. Então, no caso da Renner, a gente está identificando que ela está expandindo aqui, né, ela está tendo um crescimento de receita,
e que ela está expandindo através dos próprios lucros. Então, todos os lucros que a empresa tem, eles são direcionados para o patrimônio líquido. E a gente está vendo que o crescimento dela está sendo refletido no crescimento do patrimônio líquido. Então, ela está financiando com capital próprio. Mas algumas empresas entendem que é positivo captar de recursos de terceiros, às vezes, para fazer uma aquisição. Então, vocês vão perceber que algumas empresas elas têm um crescimento de receita, mas o patrimônio líquido fica pontualmente estagnado, porque o crescimento, né, da coluna de passivos foi dado lá naquela parte dos passivos, no capital de terceiros. Mas isso é pontual e ela depois volta com o crescimento do patrimônio. Então, como eu falei, o que vocês precisam tirar de informação aqui válida é o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Para que essa análise não fique distorcida, eu vou eliminar aqui as informações de 2020. Primeiro que elas ainda não estão completas, né? Só tiveram 2 trimestres de análise. Segundo que a gente teve a distorção pela pandemia. Então eu vou ignorar essa informação para a gente não distorcer tudo que a empresa construiu ao longo dos anos. Agora, as próximas informações aqui, receita líquida até lucro líquido, vocês podem ver que ela tem a estrutura da DRE, né? Onde a gente tem o faturamento da empresa e o que ela converteu em lucro líquido. E aqui na parte de faturamento, o que a gente precisa observar é se a empresa está crescendo, né? Se ela está tendo expansão das suas receitas. E aí ela pode estar tendo expansão de 2 formas, da abertura de novas lojas e também do crescimento de receita das lojas que ela já tem. E aí vocês precisam analisar isso lá na parte do site de RI, eles divulgam essas informações. Então a gente está conseguindo perceber que ela está tendo um crescimento de receita e vamos analisar agora como está sendo a eficiência da conversão dessa receita em lucros. Tá? Eu vou pegar aqui o dado de 2010, em que ela teve 2,7 bilhões de receita, tá, de faturamento, e descontado os custos, né, operacionais e as despesa com pessoal, despesa com marketing, despesa de venda, então todos os gastos envolvidos na operação, o que sobrou para a empresa foi um resultado líquido, né, um resultado operacional, que a gente conhece como EBIT, de 404 milhões, ou seja, do faturamento dela, descontando todos os gastos operacionais, ela obteve um lucro operacional de 404 milhões. Tá? Então isso aqui mostra a eficiência operacional da empresa. Depois disso a gente tem o abatimento, né, ou somatório dos resultados financeiros. E por último a gente tem o desconto dos impostos, de imposto de renda e contribuição social. E aí a gente chega no lucro líquido. Então, do faturamento, lembrando, a gente desconta o que é operacional, depois desconta o que é financeiro e desconta o que é tributário. E a gente chega no lucro líquido. A partir disso a gente consegue obter uma margem líquida, né, na razão entre o lucro líquido e a receita. Então essa margem líquida ela mostra a eficiência na conversão do faturamento da receita líquida em lucro. Então a gente está entendendo aqui que a Renner consegue transformar 11% da receita em lucro líquido e ela consegue fazer isso com recorrência ao longo dos anos. Então isso é um fato que comprova a eficiência da empresa. Ela consegue entregar isso todos os anos. Esse número de margem líquida para um setor de varejo, ele é muito expressivo. A gente sabe que o setor de varejo ele é muito concorrido, né? Tem um market share muito pulverizado. Então as empresas trabalham com margem muito apertada e a Renner consegue ter uma margem bem alta e entregar isso ao longo dos anos. E aí, para você não achar que eu pulei o EBITDA e a depreciação e amortização, eu vou explicar qual é a importância dessa informação. O EBITDA são, do inglês, que é Earned Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Ele é o resultado operacional descontando a depreciação e a amortização. Por quê? Quando a gente faz aqui, chega no resultado operacional da empresa, ele, por exemplo, é descontada a depreciação. Vamos supor que a empresa tem um veículo. A gente sabe que o veículo é depreciado ano a ano. Então a empresa lança essa depreciação porque ela sabe que o veículo perdeu valor e lá na frente ela vai ter que fazer um novo investimento nesse veículo. Então a empresa lança a depreciação como uma despesa. Mas essa depreciação ela não tem de fato uma saída de caixa da empresa, ela é só uma representação contábil. Então, nesse caso, a depreciação não tira dinheiro da empresa. Então, para isso foi criado o EBITDA, que ele é o EBIT mais os fatores aqui, os lançamentos que não tem de fato uma saída de caixa. Então, o EBITDA ele é conhecido como a geração de caixa operacional da empresa. Então, ele vai pegar o lucro operacional da empresa e somar com os efeitos não caixa. E vai te dar o EBITDA, certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente entendeu uma DRE.
O próximo indicador que a gente vai analisar é o ROI, que, como eu expliquei lá na frente, ele é uma razão entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Então, se a gente sabe que o patrimônio líquido é o capital dos acionistas, a gente está querendo ver a eficiência da empresa, qual a rentabilidade da empresa, né? Qual foi o lucro em relação ao capital dos acionistas. Então, a gente está entendendo aqui que o retorno que a Renner entrega sobre o capital dos acionistas é de 30%, é sempre acima de 20%, na verdade, né? Ou seja, é um retorno muito alto, ela tem muita eficiência nesse retorno e é muito positivo. Então o ROI serve para isso, para medir a rentabilidade. Então lembrando, o indicador ROI e a margem líquida, o importante deles é você conseguir analisar a recorrência deles, tá? Para não ter distorção pontual. A gente entende que em alguns casos, algumas empresas que forem analisar, vocês vão ver que às vezes tem um lançamento de imposto muito alto por um diferimento, algumas vezes tem distorções e aí o lucro líquido vai estar afetado, a margem líquida vai estar afetada. Então é importante você entender que o que eu estou vendo aqui é um filme, não é um ano isolado. Eu preciso entender o filme da empresa. Se teve um ano em que o lucro líquido foi distorcido, vai lá no site de RI, entende o porquê que aconteceu e muitas vezes tem a explicação que foi um evento não recorrente, tanto para mais quanto para menos. E aí você consegue entender o caminho que a empresa recorreu. Pois bem, agora eu vou mostrar esses 3 quadros que estão aqui em vermelho, em que ele enfatiza o endividamento da empresa. E aí vocês vão entender a importância do EBITDA nesse caso aqui. Nessa coluna eu mostro aqui, na verdade o site mostra, qual é o caixa que a empresa tem, quanto que ela tem disponível, né? Seja em caixa ou aplicações financeiras de alta liquidez, que ela consegue ter acesso a qualquer hora. E a Renner a gente consegue ver que ela tem um caixa aqui bem alto, né? Pegando nos últimos anos aqui mais de 1 bilhão de caixa. E ela veio construindo isso ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos aqui que ela foi tendo um lucro líquido, parte ela distribuiu aos acionistas e parte ela reinvestiu e parte ela deixou em caixa para capital de giro, certo? Então, quando a empresa tem um lucro líquido, ela destina para várias formas diferentes. E nesse caso, uma parte foi ficando em caixa e ela foi aumentando a sua posição. E aqui a gente tem a dívida total da empresa, né? Que são os empréstimos e financiamentos, sejam de curto prazo ou de longo prazo. E aí é tudo que ela deve aqui para terceiros. E a dívida líquida é o somatório de quanto ela deve, né? A dívida bruta, descontando o que ela tem em caixa, caso ela queira pagar agora. Então a dívida líquida, se a Renner quiser pagar agora, no ano de 2019 ela tinha uma dívida bruta de 1,6 bilhões, mas ela tinha 1,3 em caixa. Então a dívida líquida dela é ali na faixa de 300 milhões. E aí esse indicador aqui, ele mostra a relação entre a dívida líquida da empresa e o EBITDA, que é a geração de caixa. Então o que a gente está analisando? Qual é a dívida líquida dela em relação à capacidade de gerar caixa da empresa? E o que esse indicador está mostrando é o seguinte: a Renner, como ela tem um caixa muito forte, a dívida líquida dela é muito pequena. Então a relação entre a dívida líquida e o EBITDA é muito baixa, porque primeiro que o EBITDA dela é muito alto e segundo que a dívida líquida dela é muito pequena. Então isso quer dizer o seguinte: se a empresa tivesse uma dívida líquida sobre EBITDA igual a 1, por exemplo, significa que com a geração de caixa de um ano, ela conseguiria pagar toda a sua dívida. Então, o 1 significa isso. E por isso nós costumamos trabalhar com um valor de referência aqui de até 3. Pontualmente, a gente vai entender que algumas empresas trabalham com um valor acima, tá? Mas pode ser um caso pontual, um projeto muito grande, em que ela precisou despender um capital muito grande, mas é uma dívida de longo prazo. Ou também, às vezes, ela tem a dívida atrelada ao dólar. E aí, quando tem variação do dólar, ela gera uma distorção muito grande. Mas, de fato, esse quadrinho aqui em vermelho, ele mostra o endividamento da empresa. Então, lembrando que abaixo de 1 é sempre muito saudável e até 3 é aceitável, mas vale a pena analisar caso a caso. Próximas 4 colunas, aqui em azul, elas são referenciadas ao fluxo de caixa, ao demonstrativo de fluxo de caixa. E aí, eu preciso que você volte lá no vídeo 1 para entender, tá? O fluxo de caixa, ele mostra, tá? Ele é um entendimento financeiro, tá? Não contábil, diferente da DRE, do balanço patrimonial, em que ele mostra quanto de fato de caixa entrou na empresa naquele ano. E aí ele é separado entre o fluxo de caixa das operações, o fluxo de caixa de financiamento e o fluxo de caixa de investimentos. E aí eu vou frisar aqui esses 4. O fluxo de caixa operacional
foi o quanto de fato de caixa entrou na empresa em relação às suas operações. E como a gente pode ver, o da Renner aqui está crescente, né? E sempre positivo, que é óbvio, né? Se uma empresa tem uma operação saudável, ela vai sempre gerar mais caixa do que sair, né? Então é importante que você entenda que ela precisa ser crescente e sempre positiva. E é o que a Renner tem aqui nas suas operações. O CAPEX, ela é informada na parte do fluxo de caixa de investimentos e é o quanto a empresa precisa investir para manter o seu negócio. Então, se ela tem uma máquina, né, por exemplo, e essa máquina depreciou ou parou de funcionar, ela vai precisar investir na reposição de uma máquina para manter o negócio funcionando. Ou se ela está num processo de expansão, ela vai comprar uma nova máquina. Então, tudo que ela investe para o seu negócio, para a sua operação, é lançado como CAPEX, seja um imóvel, né, para fazer uma nova fábrica, seja um veículo ou seja uma máquina. Então, é o dinheiro que ela precisa investir para o seu negócio. E o importante você analisar aqui é que o fluxo que ela gera, o caixa que ela gera nas suas operações, sejam maiores do que ela precisa de investir para manter suas operações. E a gente consegue perceber aqui que a Renner é sempre muito positiva. Esse indicador aqui, ó, eu já até antecipei, ele mostra justamente esse resultado entre o fluxo de caixa operacional e o CAPEX. Então a gente entende que a Renner sempre gera mais caixa do que ela precisa para manter o seu negócio funcionando. Beleza, agora vamos para a última informação aqui que a gente tem desse site, que ele se refere aos proventos, tá? Aqui são os proventos, seja dividendos ou juros sobre capital próprio, distribuídos pela empresa, e esse aqui é o payout. O payout é uma relação dos proventos distribuídos em relação ao lucro da empresa. Ele significa quanto que a empresa distribuiu do seu lucro para os sócios. Então, esse é o indicador payout rate. Tá? Vocês vão perceber aqui, ao longo das análises de outras empresas, que algumas empresas trabalham com payout muito baixo e outras empresas com payout alto. E isso não quer dizer que uma empresa é ruim ou boa, tá? Isso depende do estágio que a empresa se encontra. As empresas que retêm muita parte do lucro, elas obviamente estão no momento de crescimento, então elas entendem que faz mais sentido elas manterem esse dinheiro para investirem na expansão do seu negócio e num futuro esse dinheiro pode vir a ser distribuído para os acionistas. Então vocês vão ver como a Magazine Luiza, por exemplo, distribui sempre próximo ali a 20% a 25%. Isso não é ruim, mas ela entrega muito crescimento. O crescimento de receita dela é avassalador, é muito intenso, né? Então, num futuro, ela vai atingir uma maturidade onde ela vai começar a distribuir mais parte do lucro. Se vocês forem analisar, por exemplo, o Banco Itaú, ele já é uma empresa muito sólida, né? Ou a Ambev também já é uma empresa muito sólida que ela não tem tantas oportunidades de crescimento, assim, onde ela vai dobrar o seu patrimônio, por exemplo. Então ela entende que o maior valor que ela pode entregar aos acionistas é distribuir uma parte dos lucros. Então esse indicador serve justamente para isso. Aqui você consegue diferenciar se é uma empresa de crescimento ou de dividendos. E aí cabe a você decidir qual é o maior percentual que você vai ter na sua carteira. Mas é sempre recomendado que você tenha os dois, tá? Uma vai te dar maior valorização, maior crescimento de patrimônio e outro na valorização da cota, e o outro vai te dar maior participação em proventos. E por último aqui, uma informação complementar que esse site fez, que é muito legal para você entender um pouco sobre a governança da empresa, né? Ele mostra aqui nesse site o histórico da remuneração dos administradores. Então você consegue analisar quanto que está sendo pago aos administradores em relação ao lucro e à receita. E aí a gente consegue ver na Renner aqui que o que é pago aos controladores é muito baixo em relação ao lucro. Então a gente está vendo que não tem conflito de interesse. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem algumas empresas que vocês vão observar que isso aqui é muito alto. E aí, eu como acionista, eu não me sinto confortável da empresa estar dando uma participação tão grande aos controladores. Certo? A gente entende que os controladores é muito mais importante eles terem uma participação em ações do que de fato num salário fixo muito, muito grande. Certo? Eles vão entregar muito mais valor ao acionista se eles forem acionistas também. Então essa informação serve para isso. E aqui, pessoal, a gente encerra essa análise bem simples e eu espero que vocês consigam fazer essa análise, tá? Ela pode ser aplicada para qualquer empresa e nós ficamos aqui à disposição lá no nosso Instagram. Vocês podem começar a fazer o exercício de vocês e trazer qualquer dúvida para a gente, que a gente vai explicar com uma boa vontade.
E esse caminho aqui, ele não é a melhor, não é uma análise mais completa de todos, mas para quem está começando já te permite ter um panorama muito interessante de como uma empresa funciona. E melhor ainda, você vai conseguir eliminar todas aquelas empresas que são ruins e que não vão te trazer nada de positivo. São as empresas que estão destruindo o valor dos acionistas. E então, pessoal, aqui a gente fica com a nosso fechamento. Se você achou o conteúdo bom, se você curtiu, de novo aí deixa aquele like aqui pra gente, pro YouTube entender a importância desse conteúdo e levar para mais gente. Qualquer informação que vocês queiram, alguma dúvida ou um vídeo específico sobre um tema, deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai tentar atender ao máximo. Falou, pessoal, até mais.